Brasileiro condenado por homicídio, integrante da facção PCC, é preso em Massachusetts. New York transforma a antiga prisão do Harlem em abrigo temporário para imigrantes requerentes de asilo. Senado de Massachusetts aprova a proposta orçamentária para ajudar estudantes indocumentados. Primeira tempestade da temporada à vista. Sistema monitorado no Golfo do México pode atingir a Flórida. E a gente traz os detalhes de uma inédita vacina que pode acabar com a dependência em drogas como crack e cocaína, que está sendo desenvolvida por cientistas brasileiros. Pesquisas semelhantes são feitas há anos, mas o estudo brasileiro se mostra o mais avançado até agora. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando da crise de imigração de New York City. Por semana, a cidade recebe cerca de 200 imigrantes enviados de ônibus direto da fronteira sul. Sem espaço para receber mais indocumentados, a Big Apple está usando a criatividade para criar novos abrigos. Agora, uma antiga prisão do Harlem será adaptada para receber os recém-chegados. Os detalhes com a Carolina Camargo. Este é o prédio que será transformado em um novo centro de abrigo para os indocumentados. A antiga prisão do Harlem, desativada em 2019, tem 10 mil pés quadrados, 8 andares e vista para o Central Park. O local vai comportar até 500 imigrantes. O prefeito Eric Adams afirmou que a medida é temporária e destacou que os imigrantes ficarão em espaços adaptados e confortáveis. O Lincoln Correctional Facility será aberto nas próximas 48 horas e deve abrigar a próxima leva de indocumentados que chegar de ônibus direto da fronteira sul, no Texas. Desde abril do ano passado até agora, New York já recebeu mais de 70 mil imigrantes que estão espalhados em hotéis e abrigos improvisados. Me parece uma excelente solução por parte do governo estadual de Nova York para solucionar a superlotação. Aliás, ali o imigrante vai poder ter livre acesso a Nova York, buscar um emprego, vai ter ali pelo menos uma manutenção da sua sobrevivência, um lugar para descansar, tomar banho e por aí vai. A Polícia de Imigração anunciou que prendeu em Somerville, no estado de Massachusetts, um integrante do PCC, a facção criminosa Primeiro Comando da capital. Esse é o nosso destaque do dia. O brasileiro de 50 anos não teve a identidade revelada, mas essa foto mostra o momento exato da prisão. Segundo a imigração, ele é considerado foragido do Brasil, onde foi condenado por assassinato e membro ativo da maior facção criminosa do país. O governo norte-americano confirmou que esse brasileiro deu entrada aqui no território de forma irregular pela fronteira do Arizona. Isso em março deste ano. Além da condenação por assassinato, o brasileiro que foi detido e será deportado tem passagem no sistema penitenciário por roubo, agressão contra policiais e tentativas de homicídio também. Agora, mudando de assunto, a Casa Branca e o Congresso fecharam um acordo para evitar o calote sem precedentes da dívida norte-americana, que sempre foi considerada a mais segura do mundo. O projeto seguiu para votação na Câmara, que é de maioria republicana. A expectativa é que seja aprovado por uma margem bem apertada ainda hoje. Depois vai seguir para a votação no Senado. O acordo em votação tem 99 páginas. Ele prevê a suspensão temporária do teto da dívida, que determina um limite nos gastos federais para evitar um calote na maior economia do mundo. Hoje, o teto está em 31 trilhões de dólares. Se aprovado, nos próximos 2 anos, o governo vai ter dinheiro para continuar cumprindo seus compromissos financeiros, mas, em troca, vai limitar os gastos não relacionados à defesa em 2024 e 2025. Entre as propostas está a recuperação de fundos contra a Covid-19 não usados, o aceleramento do processo de licenciamento de projetos de energia e requisitos também de programas de alimentação. O projeto prevê ainda mais de 800 bilhões de dólares para a segurança no ano fiscal de 2024. O Departamento de Tesouro anunciou que tem dinheiro até 5 de julho. Depois vai ficar sem recursos e vai entrar em inadimplência, afetando contas dentro e fora do país. Teto da dívida americana, né? É um tema
complicado, porque afeta todo mundo, não só os Estados Unidos. Para vocês terem ideia, uma não aprovação do acordo da questão do teto da dívida, né, para aumento, para que possa passar pelo Congresso, tem um efeito similar de uma pandemia ou de um conflito de guerra, como Rússia e Ucrânia, só para vocês terem ideia. Não afeta só aqui nos Estados Unidos, afeta o mundo todo, inclusive economias emergentes, como por exemplo o Brasil. Então, felizmente, o projeto já foi aprovado, está para ser aprovado pelo Senado. O Senado provavelmente vai aprovar, porque a não aprovação vai acarretar sérios problemas econômicos, e eu acredito que todos, né, congressistas têm bastante juízo para não decidir o contrário. E a economia americana, que neste ano tem desafios enormes, né? Apesar da geração de emprego ainda estar aquecida aqui nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar os desdobramentos desse efeito da aprovação do teto da dívida americana aqui nos Estados Unidos. Depois do intervalo, a gente traz o caso de uma bebê que morreu depois de ser esquecida dentro do carro na Flórida. E atenção, pesquisadores do país divulgaram uma lista com os 12 sintomas que classificam a Covid longa. Os detalhes no próximo bloco. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Com a proximidade do verão e as temperaturas começando a subir, as autoridades estão alertando os pais a redobrarem a atenção com as crianças dentro dos carros. Uma bebê de 11 meses morreu no sul da Flórida, esquecida no banco de trás do veículo. A Carla Marinho mostra pra gente algumas dicas dos especialistas para evitar tragédias como essa. A polícia informou que a bebê de 11 meses ficou 3 horas dentro do carro quente, acima de 70 graus Fahrenheit, enquanto os pais estavam em um encontro religioso em Palm Bay, na Flórida. Um carro pode aquecer 20 graus acima da temperatura externa em apenas 10 minutos, e isso mata uma criança, explica este médico. 20 degrees above the outside temperature within 10 minutes. O Departamento de Polícia de Palm Bay chamou a ocorrência de incidente infeliz e prestou condolência. A Flórida é o segundo estado no país com mais mortes de criança deste tipo. Só este ano já foram 6. Às vésperas do início do verão, as autoridades estão sugerindo atenção redobrada e novos hábitos para garantir a segurança dos pequenos, como, por exemplo, colocar um brinquedo no banco da frente. Isso ajuda a lembrar que há uma criança no carro. Colocar algo importante do seu dia a dia na cadeira com o seu filho. E combine com a creche para receber uma ligação caso a criança não compareça à aula. De acordo com a organização Kids and Cars, que oferece informações, recursos e medidas preventivas sobre este tipo de incidente, mais de 50% das mortes ocorrem porque um adulto esquece a criança dentro do carro. Cirurgias bariátricas para perda de peso em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos vem se tornando cada vez mais comum aqui nos Estados Unidos. Hoje o país tem 14 milhões e meio de crianças e adolescentes com obesidade. Desse total, 4 milhões são consideradas severas, mas a cirurgia ainda é um tabu entre médicos e pais. Por ano, cerca de 2 mil jovens se submetem a cirurgias bariátricas, um procedimento que limita a quantidade de calorias que uma pessoa consegue ingerir. Nos últimos 3 anos, essa redução de estômago entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos cresceu quase 20% no país. No início de 2023, a Academia Americana de Pediatria endossou essa prática agressiva em jovens que possuem quadro clínico de obesidade mórbida e surpreendeu muita gente. As novas diretrizes surgiram em resposta à compreensão de que a obesidade é uma doença crônica com várias causas interligadas, incluindo a genética, e que produz fatores de risco graves que podem matar. Hoje, cerca de 1 em cada 5 crianças está acima do peso e, desse total, 6% se qualificam com obesidade grave.
Mas a cirurgia bariátrica ainda é um tema controverso entre pais e médicos e divide opiniões. Enquanto alguns médicos citam os benefícios e o fim dos problemas de saúde relacionados à obesidade, como diabetes, problemas no coração e, como consequência, até mesmo um futuro saudável, outros questionam a idade precoce e as complicações que vêm junto com a cirurgia, como a mudança de hábito, necessidade de ingerir vitaminas constantes, cuidar para não entrar em um quadro de desnutrição e outros. A cirurgia bariátrica ela precisa de um preparo, desde psicológico, nutricional. A pessoa tem que saber o que ela vai enfrentar depois da cirurgia, por exemplo, uma dieta rigorosa, tem que fazer algum exercício. E a criança, muitas vezes, ela não tem ainda uma cabeça boa para entender isso. Então, a gente evita esse tipo de coisa. É que chegam algumas situações que são dramáticas. Os pais não conseguem controlar o aumento de peso e tem crianças que com 10, 11 anos de idade já são diabéticas, hipertensas, têm problemas já articulares. Então, é uma situação dramática e é em último caso, tá? Não é uma escolha que a gente faz, que o médico ou o paciente, claro, nessa idade não tem maturidade para isso, mas é numa situação dramática realmente. E atenção, pesquisadores identificaram 12 sintomas que definem a Covid longa. E isso é especialmente importante, porque ter uma definição mais clara dessa condição que surgiu com a pandemia deve acelerar as pesquisas sobre o problema. Foram 2 anos de estudos, financiados pelos Institutos Nacionais de Saúde, um investimento de mais de $1 bilhão. Entre os sintomas identificados estão a fadiga, a névoa cerebral, tontura, problemas gastrointestinais e palpitações cardíacas. Esse estudo também concluiu que a Covid longa é mais comum e grave nos infectados antes da variante Ômicron e nos que não foram vacinados. Segundo o CDC, hoje cerca de 1 em cada 5 moradores do país já teve ou tem a Covid longa. No próximo bloco, a gente traz os detalhes da aprovação de uma proposta orçamentária no Senado de Massachusetts que vai ajudar os estudantes indocumentados. E com o verão batendo a porta, especialistas ensinam como se divertir e economizar. Em 23 estados norte-americanos já aprovaram verbas orçamentárias para ajudar imigrantes indocumentados a estudarem nas universidades. Agora, Massachusetts está correndo para ser a próxima da lista. O Senado e a Câmara já aprovaram a medida. A Giovanna Locatelli explica para a gente os detalhes dessa proposta. Parte do orçamento aprovado pelo Senado vai permitir que todos os estudantes de Massachusetts, independentemente do status imigratório, se qualifiquem para taxas de ensino em faculdades e universidades públicas. Para garantir a participação do aluno, ele deve ter estudado em alguma escola do estado nos últimos 3 anos. O orçamento também deve criar um programa de faculdade comunitária gratuita para estudantes de enfermagem, um setor com déficit de profissionais. O restante do dinheiro vai ser destinado para a infraestrutura. O debate orçamentário ocorre quando as receitas fiscais de abril despencaram para mais de $2 bilhões, abaixo das arrecadações de abril do ano passado, e quase $1,5 bilhão abaixo das previsões para o mês. A governadora Maura Healey minimizou os números, garantindo que o estado continua em uma posição financeira forte. A questão agora vai para a discussão em um comitê da Câmara e do Senado, que irão redigir a proposta final do orçamento, para ser enviado até o dia 1º de julho para a mesa da governadora. Maura Healey pediu agilidade no projeto e lembrou que 23 estados, mais Washington, D.C., já expandiram as mensalidades estaduais para imigrantes indocumentados e quer que Massachusetts seja o próximo da lista. Um homem do Kentucky acabou ficando sem gasolina, parou num posto para abastecer rapidinho e ganhou $1 milhão. Isso mesmo. Depois de parar por acaso no posto, ele decidiu comprar um bilhete de loteria e saiu de lá milionário. Michael Schlemmer disse que entrou no primeiro posto que viu pela frente e que só tinha $40 no bolso. Aí ele decidiu colocar 20 de combustível e usar o restante em raspadinhas.
Então veio a surpresa do prêmio milionário. O morador do Kentucky já recebeu o cheque e disse que seu único plano no momento é apenas trocar de carro. Bom, e olha, se tem alguém que não vai precisar economizar no verão, é ele, né, Ruth? Mas para quem não teve essa sorte de ganhar $1 milhão assim, inesperadamente, vem aí uma reportagem importante para curtir o verão e economizar. Com o calor chegando, muitas pessoas já se preparam para festas e celebrações ao ar livre. No entanto, com a crise, o aumento dos custos de alimentos, bebidas e entretenimento, é preciso encontrar maneiras de economizar sem sacrificar a diversão. Com o sol brilhando e as altas temperaturas, chega também a época de fazer o churrasco no quintal, a festa na piscina ou o piquenique. Mas como aproveitar ao máximo o verão sem pesar o bolso? Food and home decor and entertainment. Those would be the A Jessica Allen é especialista em viver bem e gastar menos. Ela alerta que as comidas, decoração e entretenimento estão mais caros. Por isso, é importante estabelecer um orçamento máximo para cada festa e fazer um plano de cardápio com a lista exata do que é preciso comprar no mercado. E quando planejar seu cardápio, lembre que muitos itens podem ser negociáveis, diz a especialista. Outra dica é mudar os hábitos de compras, como preferir coisas a granel, procurar descontos, promoções e cupons para obter as melhores ofertas. A especialista também aconselha abandonar decorações caras e investir na criatividade com aquilo que você já tem em casa. E, finalmente, invista em entretenimento que caiba no seu bolso. Em vez de contratar DJs, por exemplo, crie uma playlist das suas músicas de verão favoritas. As pessoas provavelmente não se lembrarão 100% do que você colocou na festa. Elas lembrarão do espírito da celebração, das pessoas e da experiência, lembra a especialista. E agora tem até uma dica bônus da nossa equipe. Abrace a festa potluck. Já ouviu falar disso daí? Olha, o termo pode ser um pouco desconhecido, mas o jeitinho não. É o simples: cada um leva uma coisa. O brasileiro é especialista nessa modalidade, né, Ruth? Com toda certeza. Olha, em vez de você assumir todo esse encargo financeiro de fornecer alimentos e bebidas, vale considerar aí fazer essa festa potluck. E fica tranquilo, porque em tempos de crise ninguém vai se importar em colaborar. Afinal de contas, a festa é para todo mundo. Então, convida seus amigos para contribuir com pratos e bebidas favoritas e, claro, aproveite bastante o verão. Com toda certeza. Bom, e depois do intervalo, a gente fala de tempo. Tem todos os detalhes de uma tempestade que está se formando e ameaçando a Flórida para os próximos dias. E tem também uma inédita vacina que pode acabar com a dependência em drogas como crack e cocaína, que está sendo desenvolvida no Brasil. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E agora tem uma notícia que vem lá do Vale dos Tornados, no Missouri, que viralizou. É o anúncio de uma venda de uma casa construída como se fosse um bunker para evitar ser afetada pelos fenômenos que atingem a região. A propriedade, construída em 1956, é quase enterrada e as imagens, claro, chamaram a atenção. Olha só como só o teto aparece no nível da rua. Apenas 30 centímetros de paredes da casa estão acima do solo. A residência, em forma de abrigo anti-tornados, tem 102 metros quadrados e uma ampla área externa. São 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, escritório e até mesmo um espaço a mais para se proteger dos tornados, já que essa região do país é a mais afetada por eles. Bom, se você ficou interessado, a casa está sendo anunciada por $50 mil. Carinha, né? Carinha para ficar no Vale dos Tornados, gente. E afundada na terra ainda. Eita, eita. Bom, há gosto para tudo, né? Quem sabe? Quem sabe. Tá no mercado, alguém vai comprar. Alguém já morou lá? Então agora outra pessoa vai morar, vai ficar protegidinho ali, só não vai pegar uma luz do sol. Olha, alguém teve essa ideia, construiu essa casa e funcionou. Vamos combinar que ela tá lá ainda. A casa tá lá ainda, exatamente. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora na meteorologia. Vamos aqui no nosso mapa para ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Previsão de bastante sol em New York, olha, calor, máxima de 83, mas chove em Norfolk, com mínima de 64.
O sol brilha bastante em Atlanta e na Flórida tem previsão de tempestade. O sol nem vai aparecer na região de Tampa, onde a mínima fica em 70 graus. Já no Texas, ainda trovoadas ao longo do dia, mínima de 72 em Houston. Essa chuva continua em San Antônio, a gente vê aí um pouquinho de sol aparecendo ao longo do dia, mínima de 69. O sol já vai brilhar em El Paso, máxima de 89, mínima de 71. A mesma coisa em Albuquerque, aí máxima de 79 graus. Fênix, o sol brilha o dia inteiro, 91 graus de máxima. Los Angeles, o tempo está encoberto, sol entre nuvens, mínima de 58. São Francisco, mínima de 52, o sol também entre nuvens aí, toda essa região da costa da Califórnia, máxima de 66. E Las Vegas, olha só, brilhando, sol, bastante calor, 93 graus, subindo, né, Evelyn? Subindo. E ainda tem mais notícias sobre o tempo, gente. Aqui o Centro Nacional de Furacões está monitorando uma nova formação desorganizada no Golfo do México. Os meteorologistas dizem que esse sistema aí está seguindo rumo à costa da Flórida e que pode ganhar muita força. Se isso acontecer, ela pode se tornar a primeira formação de tempestade tropical da temporada. Esse mapa que vocês estão vendo agora mostra essa formação. Ela está levando muita chuva e ventania forte, com risco de tornados esporádicos. O Centro de Furacões pede que a população fique atenta e que acompanhe as notícias. Lembrando que a temporada de furacões começa oficialmente amanhã, no dia 1º de junho. Bom, e para encerrar o jornal, a gente traz uma boa notícia que vem lá do Brasil e que pode afetar aí o mundo inteiro. Cientistas da Universidade de Minas Gerais desenvolveram uma vacina experimental para acabar com a dependência em drogas como crack e cocaína. A vacina apresentou resultados muito positivos em testes com animais. Agora eles vão iniciar os estudos em humanos. Essa novidade, tão bem recebida pelos estudiosos, faz com que a vacina brasileira esteja concorrendo a um prêmio internacional de inovação, como nos mostra a Eloá Orazen. Na guerra contra as drogas, uma munição poderosa pode vir do Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina que deve mitigar os efeitos da cocaína e seus derivados, como o crack, no corpo. O imunizante, chamado de Calix-Coca, teve a segurança e eficácia provados nas fases pré-clínicas e agora seus responsáveis buscam fundos para realizar os testes em humanos. Então, o grande objetivo dessa vacina é diminuir o efeito da cocaína no corpo de quem usa, né? Então, seria basicamente como se a pessoa usasse a cocaína e não obtivesse os efeitos prazerosos ou os efeitos psicoativos que a droga proporciona, né? Então, essa vacina, ela bloquearia ou criaria ali uma barreira para que não houvesse a absorção da cocaína e, portanto, não teria os efeitos psicoativos. Pesquisas semelhantes são feitas há anos, mas o estudo brasileiro se mostra o mais avançado até agora. Não é à toa que a Calix-Coca está na briga pelo Prêmio Euroinovação na Saúde, que reconhece grandes novidades na área médica. Apesar de promissora, essa vacina anti-cocaína deixa algumas perguntas importantes a serem respondidas. A grande questão que se coloca numa discussão sobre essa, e os pesquisadores seguramente estão atentos a isso, que é a durabilidade, né, desses efeitos. Então, vamos imaginar que esses efeitos venham a ser positivos em humanos, como foram observados nos animais, mas qual que é a durabilidade, né? Então, assim, seria uma vacina em que essas pessoas têm que tomar, essas pessoas que já apresentam o problema com dependência de cocaína, elas teriam que tomar o quê? A cada 6 meses, assim, qual que é o período para que esses anticorpos gerados aí, esse bloqueio de absorção da cocaína seja mantido, qual que é a periodicidade, né? Essas respostas devem surgir nas próximas fases do estudo, conforme explica um dos responsáveis. A gente está trabalhando essa vacina desde 2015, foi uma molécula inovadora, sintetizada aqui na UFMG, e a gente conseguiu realizar os estudos que a gente chama de pré-clínicos, que são os estudos em animais. Conseguimos mostrar em 3 espécies diferentes, inclusive em macacos, né, que a vacina é eficaz e que ela produz, né, e ela é segura. Então, a gente está nesse processo de desenvolvimento e está buscando, né, conseguimos chegar nos estudos em humanos. Ainda falta uma parte, que é conseguir
um laboratório que consiga sintetizar essa molécula em condições para utilização em humano. Esse é um dos gargalos que a gente tem, e o outro gargalo é econômico, né? A gente acredita que se a gente tivesse os recursos em 2 a 3 anos, né, a gente já conseguiria levar essa solução para o braço de quem precisa. Esse é o nosso grande objetivo hoje. O que está faltando? Está faltando essa parte de caracterização e de síntese dessa molécula, para que a gente possa registrar ela na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e num segundo momento a gente poder ter as autorizações para fazer um estudo de fase 1, que é um estudo em humanos para avaliar a segurança dessa molécula, dessa vacina, né? E um estudo de fase 2, que mostra a eficácia dela na população que vai utilizá-la no final. Antes de comemorar a Calyx Coca como uma possível cura para a dependência química, os especialistas lembram que o vício em drogas é um problema multifatorial, que pede uma abordagem social também. A grande questão nisso tudo é como a gente consegue trabalhar as outras questões envolvidas no uso da substância. E eu falo tudo isso que é para dizer assim, veja, uma vacina é mais um elemento de tratamento, de prevenção, nesse contexto complexo, mas ela não vai fazer o trabalho de evitar com que as pessoas usem. Em outras palavras, é isso, né? Eu acho que, mais uma vez, né, é muito bem-vinda, porque é mais uma modalidade de tratamento que vem compor o rol de terapêuticas a serem utilizadas para o problema da dependência, né? Incrível essa novidade, a gente vai seguir acompanhando, né, Ruth? Com toda certeza, bem de pertinho, porque, olha, pode ser revolucionária, né, Evelyn? Viva a ciência brasileira. Viva! E é com essa notícia, então, que a gente se despede de vocês. O Jornal Américas no Ar termina agora e a gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 7ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite.